meu querido amigo, amiga, irmão, irmã, que nos ouve agora neste momento de culto, de ministração da palavra. Nós estamos aqui para realmente trazer uma palavra de conforto aos nossos corações nesse momento tão difícil ao qual nós temos passado nessa pandemia, onde não podemos congregar junto como todos nós sabemos, né? Estamos aí em vistas de liberação, com restrições e tudo mais para os nossos cultos, mas ainda estamos passando pela nossa crise e por esse vírus que tem assolado e tem amedrontado tanto o mundo, não é mesmo? Para a mensagem dessa noite, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus, a sua Bíblia, no livro de Tiago. No livro de Tiago, capítulo de número 1, onde nós faremos aqui a explanação dos primeiros versículos deste livro, dessa carta de Tiago. Então, Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 1 a versículo de número 4. E diz assim a palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Em nada deficientes. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso querido e nosso amado Pai, que a sua palavra, Senhor Jesus Cristo, nesse momento nos ensine, fale aos nossos corações e que nós possamos, ó Pai, aplicar os ensinamentos da tua santa palavra nos nossos dias e em nossas vidas, assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Aproximadamente 5 meses atrás, estávamos todos nós adentrando ao ano de 2020, cheios de expectativas, fazendo planos, e as coisas, podemos assim dizer, no início do ano de 2020, como muitos comentam, né, tem meus pais que são empresários e tudo, as pessoas comentando que realmente o comércio estava se aquecendo, que a economia e a perspectiva até mesmo da economia nossa nacional era de que as coisas seriam melhores no ano de 2020. Contudo, chegamos ao terceiro mês, o mês de março, e aqui em meados de março, eis que esse vírus silencioso, ele chegou ao Brasil e mudou completamente os rumos de toda uma população. Esse vírus que mudou completamente o rumo, quem sabe, e frustrou a expectativa de tantas e tantas pessoas no ano de 2020. Criar expectativas boas não significa que tudo vai correr bem. É claro, nós sempre esperamos algo bom, algo melhor para as nossas vidas, mas criar essas expectativas boas não é a certeza de que coisas boas irão acontecer. Por isso, Tiago, ele nos convida a alinharmos as nossas expectativas com o propósito de Deus e com o melhor ainda, a vontade de Deus, mesmo que por isso ou para isso tenhamos que passar por dificuldades. À luz do texto, nós desejamos meditar sobre o seguinte tema: os benefícios de passarmos por provações. Os benefícios de passarmos por provações. E para contextualizar isso, nós precisamos entender, e para extrair também melhores ensinamentos do texto, tomarmos nota de algumas coisas. Quem é esse Tiago que escreve o texto? Quem é esse Tiago? Esse Tiago não é o discípulo, um dos 12 discípulos, que dentre os 12 havia o discípulo também com esse nome de Tiago, mas esse Tiago que é o irmão do Senhor Jesus Cristo. Ele é o primeiro na lista de irmãos que aparece no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 3. E quem sabe aqui já é uma curiosidade, você talvez até hoje
não soubesse que Jesus Cristo, aqui na terra, ele teve irmãos. Mas sim, ele teve irmãos. E Tiago é esse irmão que aparece na lista. Em primeiro lugar, ali em Marcos capítulo 6, versículo 3, Tiago, assim como os seus demais irmãos, e eu não, assim, vejo dificuldade de entender, mas Tiago, como seus demais irmãos, não criam no Senhor Jesus. Imagine você, se você fosse irmão de Jesus Cristo, e após os 30 anos, o seu irmão mais velho começa a realizar milagres pelo mundo, porque Jesus Cristo, ele saiu da Galileia, ele foi batizado, e ele começa o seu ministério realizando milagres, e dali a pouco se ouve que um tal de Jesus está realizando milagres, e você fica sabendo que é o seu irmão, mas que até então, quem sabe, você não tivesse visto tantas coisas, o seu irmão realizando, e do nada, ele começa então, agora a realizar coisas grandiosas, maravilhas aos olhos dos homens. Fato é que os irmãos de Jesus Cristo, como descrito no Evangelho de João, capítulo 7, versículo de número 5, diz que os seus irmãos não criam nele, não acreditavam nele. Tiago, assim como seus irmãos, não acreditava que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo era o Salvador. Eles encontravam dificuldades, assim como muitos ainda nos nossos dias encontram dificuldade em crer que Jesus Cristo realmente é o Salvador. Muito bem, mas o que acontece é que justamente a vida de Tiago é transformada a partir do momento em que Jesus Cristo morre e ressuscita. Por quê? Porque Jesus Cristo apareceu para Tiago. Jesus Cristo foi ao encontro de Tiago e mudou a vida do seu irmão. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, diz o seguinte: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Jesus muda a vida de Tiago, como muda a vida de todos aqueles que creem no seu nome. E Tiago então, por volta mais ou menos do ano 44 depois de Cristo, por volta mais ou menos do ano 44 depois de Cristo, ele escreve essa carta, e ele escreveu essa carta para o povo judeu, para o povo que assim como ele, muitos ainda não acreditavam, e a grande maioria, claro, não acreditava que Jesus Cristo era o Messias. Ele escreve, como iniciou ali dizendo, as 12 tribos que se encontravam em dispersão, que estavam espalhadas. A primeira dispensação foi justamente no Antigo Testamento, onde o povo judeu foi espalhado durante o Império Babilônico e tudo mais, e ele escreve para todo e qualquer judeu, para que soubessem quem era Jesus Cristo, e o que ele veio fazer, e o que ele podia fazer na vida de um pecador, assim como eu, assim como você. E ele escreve então uma carta para que, especialmente aqueles primeiros cristãos que passaram por inúmeras perseguições, tempos difíceis para os judeus, assim como para nós nesse momento, mas em especial os cristãos que estavam sendo perseguidos. Tiago escreve especialmente para esses e para os judeus, que também nós vemos isso acontecendo por causa do cristianismo e tudo mais. O Império Romano, depois, por volta mais ou menos do ano 66 ao ano 73 depois de Cristo, eles invadem Jerusalém e destroem completamente a cidade, o templo, e isso faz com que os judeus, mais uma vez, eles se espalhem. É a chamada segunda diáspora, ou resumidamente a dispersão dos judeus pelo mundo. Então, preocupado com essa situação, com a perseguição, com a situação das pessoas estarem passando por momentos difíceis, Tiago escreve essa carta. Vejam bem,
Tiago, ele não foi então um cristão alienado ao seu tempo. Ele sofria com aquilo que ele estava enxergando. Ele sofria com a situação a qual eles estavam vivendo, e ele se colocou na brecha, ele se colocou na presença do Senhor em favor daqueles que sofriam. Tiago se tornou um grande líder da igreja em Jerusalém, e creio que por todo o sentimento que ele não teve, reconhecimento que ele também não teve do seu irmão Jesus, ele passa agora a se dedicar intensamente ao Evangelho, às pessoas, a Jesus Cristo. E como diz Eusébio de Cesareia, historiador do quarto século, revelam escritos a respeito da vida de Tiago, que ele facilmente era encontrado no templo de joelhos, orando pelos pecadores, orando em favor das pessoas, e ele tanto orava, que ele tinha os seus joelhos ásperos como os joelhos de um camelo. Que lindo isso, não é mesmo? Chegar ao ponto de alguém passar tantas e tantas horas ajoelhado, orando, que era comparado como os joelhos de um camelo, ásperos, de tanto ficar ajoelhado, orando em favor dos pecadores. Quanto será que os nossos joelhos têm se dobrado em oração nesse momento de dificuldade ao qual nós estamos passando? Quer seja em favor da nossa família, em nosso favor, e em favor até mesmo do nosso próximo. Quanto nossos joelhos têm se dobrado nesse momento em favor do agir de Deus no mundo? Percebem o grande sofrimento ao qual Tiago enxerga o povo passando, e eles estavam passando como cristãos? De certa forma, nós também estamos assim vivendo. E nesse sentido, eu gostaria até de reler o texto novamente, para ver se melhora então a nossa compreensão dos versículos introdutórios à carta de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontravam na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Em nada deficientes. Muito bem, agora, será que existe algum benefício em passar por provação? Se existem, e sim, eles existem, quais seriam esses benefícios de nós passarmos por provações? O primeiro termo, por motivos, o primeiro no caso, motivo que nós temos, benefício que nós temos por passar por provações, seria justamente o motivo de termos alegria e enfrentarmos as dificuldades. É termos por motivo de alegria enfrentarmos dificuldades, porque as dificuldades moldam o nosso ser. Reprisando até mesmo aquilo que nós dissemos algumas semanas atrás, só que daí, ali através de Paulo, na carta dos Colossenses, parece loucura a gente conseguir encontrar alegria em meio à tribulação. E é claro que circunstancialmente nós não nos alegramos em sofrer. Até mesmo nós temos a nossa irmã Nilza, que estava com a suspeita desse coronavírus, do Covid-19. Se você vai perguntar se ela estava alegre por ter os sintomas, por estar sofrendo dores, ela vai dizer que não, é claro, mas ouvimos dela que estava firme no Senhor, que ela estava confiante no Senhor. Então, a grande questão é nessa confiança e em quem está firmado a nossa confiança, mesmo no momento de dificuldade. E nesse sentido, sim, nós podemos nos alegrar, porque sabemos em quem temos crido. Quando olhamos para um plano maior, para a ação pedagógica do sofrimento, paramos e pensamos o que é que Deus pretende com determinada situação. O que é que
Deus pretende mostrar para mim, para vocês, com o coronavírus e com essa pandemia? O sofrimento, ele ensina o ser humano, pois para aquele que não é folgado, relaxado, acomodado, o sofrimento leva justamente ao ser humano se mexer, ao ser humano reconhecer os seus erros, as suas falhas, e leva o ser humano a agir. Eu mesmo confesso que tenho aprendido muito com esse momento ao qual nós estamos passando. Tal situação tem me levado a orar mais, a reconhecer mais os valores da minha família, os valores das pessoas. Nesses momentos a gente precisa se reinventar socialmente, profissionalmente e economicamente. E é claro, nós podemos melhorar ainda mais, todos nós, eu, vocês, nós poderemos melhorar ainda mais, para entendermos então bem o que é que Tiago, o que foi que Paulo, o que foi que Pedro, eles falam a respeito do sofrimento, essa teologia desenvolvida em cima do sofrimento. Não é uma alegria específica com determinado sofrimento, não é isso, mas é o entendimento que o sofrimento ele faz parte do trabalhar de Deus na vida do cristão, para que ele encontre a alegria de viver os planos de Deus em sua vida, o propósito e o objetivo maior de Deus para todos nós, mesmo passando em tribulações. Ilustra muito bem a história do barro se tornando vaso na mão do oleiro. Para se tornar um lindo vaso na mão do oleiro, o barro ele precisa ser amassado, amassado, apertado e tantas vezes apertado, mas na mão do oleiro, na mão da pessoa certa, o conjunto da obra, o resultado final da obra gera contentamento, gera alegria. O vaso ele alcança o seu objetivo. O vaso, se pudesse falar, diria: valeu a pena passar por esse sofrimento, para chegar a um resultado maior. Alcancei o propósito desejado pelo meu Criador, e nisso eu me alegro. Será que quando nós passamos, como estamos passando por dificuldades, mas nas mãos do Senhor, confiados no Senhor, podemos dizer: estamos sendo transformados, estamos sendo moldados, estamos sendo melhorados por Cristo, pelo nosso oleiro, pelo nosso Deus? Outra ilustração bíblica é o ouro apurado no fogo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O garimpeiro, ele muito se alegra quando ele encontra uma pepita de ouro, e ele ali vai carinhosamente lavando aquela pepita, tirando as suas impurezas, mas o bem da verdade é que só com aquela mera lavagem ele não consegue extrair toda a pureza ou arrancar todas as impurezas daquele ouro. E para que esse ouro possa então perder todas as suas impurezas, ele precisa ser colocado em alta temperatura de fogo. E com certeza, se o ouro também pudesse dizer, assim como eu e você, quando nós queimamos a mão e nós sabemos o quanto dói, e perguntássemos ao ouro se dói ir para o fogo, com certeza ele diria que não é nada agradável ser ali tratado pelo fogo. Mas o fogo tem uma ação benéfica na vida do ouro, ou para o ouro, assim, para que ele alcance o seu objetivo. E o ouro, depois depurado na mão de um ourives, se torna as mais belas joias, os mais imensos valores alcançam as joias que são muito bem feitas na mão de um ourives. Assim como o barro na mão do oleiro,
e o ouro depurado na mão do ourives, nós estamos sendo tratados e moldados pelo nosso Deus, através das provações às quais nós vivemos. Nos alegremos não no sofrimento momentâneo, mas na obra de Deus, na obra que Deus está realizando em nossas vidas, porque a obra é dele, e ele não falhará. O segundo benefício de passarmos por provações é o fortalecimento da nossa fé. Como cristãos, a nossa fé ela é colocada à prova a todo momento, mas se evidencia ainda mais quando nós passamos por dificuldades, e nós precisamos demonstrar aonde é que está firmado a nossa fé e a nossa esperança. Vejamos para ficar bem claro para nós, a passagem a qual Jesus Cristo ele acalma a tempestade, lá em Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27, e ali, numa determinada situação, estavam os discípulos navegando e contra eles se abateu uma forte tempestade. Eles eram pescadores experientes, e nesse momento Jesus Cristo estava na polpa do barco, dormindo, e com certeza eles lutaram com as forças dos próprios braços, para tentar se salvar, até chegar o momento em que eles temeram pelas suas próprias vidas, e acordaram Jesus, dizendo: olha, nós estamos para morrer, o Senhor não se importa com isso? Jesus Cristo ali acalma então a tempestade, mas no versículo de número 26 desse capítulo, ele vai dizer após ser acordado: porque sois tímidos, homens de pequena fé. Em meio às dificuldades, muitas vezes, nós nos esquecemos quem é que está no barco das nossas vidas, quem é que está conosco, quem é que governa a nossa vida, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus Trino. As inúmeras dificuldades que os discípulos passaram durante todo o ministério de Jesus, e principalmente depois até mesmo que Jesus Cristo se foi, serviram para provar a fé dos seguidores de Jesus Cristo e para fortalecer ainda mais e para firmar ainda mais a fé de cada um deles. Eles foram perseguidos, eles foram presos, açoitados, maltratados, e essa pandemia ela tem alguns meses. O que dizer então do povo de Israel, que passou 40 anos caminhando, peregrinando, de alguma forma sofrendo, sem terra, sem ter aonde repousar, sem ter aonde construir a sua casa. O que dizer dessa peregrinação de 40 anos? Dificuldade durou 40 anos para o povo de Israel. E será que se fôssemos nós caminhando, sem saber o dia de amanhã, aguentaríamos 40 anos peregrinando no deserto? A vida de um dos vencedores que passou pelo deserto, por esses 40 anos no deserto, após ele adentrar a terra prometida, seu nome Caleb, muitos de nós conhecemos, e eu creio que você conheça, quem sabe, a história de Caleb, quando é mostrado para ele a terra a qual ele ainda haveria de conquistar, para que fosse a sua terra prometida, ele estava aos 85 anos de idade, e ele disse: estou ainda forte. O deserto, o passar por provações na vida de Caleb fortaleceu a sua fé, ao ponto de ter a certeza que ele não perderia a sua terra prometida. Assim como Cristo por nós nos garante que, passando por todas essas provações nessa vida, por Ele, porque Ele venceu por nós, nós também conquistaremos a nossa terra prometida. Os discípulos sofreram, Caleb sofreu, Davi sofreu, os homens de fé da Bíblia sofreram. E você conhece, por um acaso, algum cristão que nunca sofreu? Algum cristão que nunca sofreu? O próprio Senhor Jesus Cristo foi homem de dores. O próprio Senhor Jesus Cristo sabe e soube o que foi padecer.
O maior exemplo de humilhação e sofrimento foi o que Jesus Cristo passou. Vida cristã que não envolve sofrimento, que nega o sofrimento, ela é completamente antibíblica. Mas o sofrimento na nossa vida, ele nos ensina, nos molda e fortalece a nossa fé. E o terceiro e último benefício que a aprovação nos traz é cooperar para que a ação de Deus seja em nós completa. Versículo de número 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Uma vez que enfrentamos as dificuldades, e nesse momento estamos sabendo muito bem o que é enfrentar dificuldade, exige de nós cristãos que nós exercitemos a nossa fé e confiança em Deus, para que isso em nós gere perseverança. Essa deveria ser a maior atitude nossa nesse momento, é justamente perseverar. Perseverar que tem como característica se permanecer constante, não desistir em momentos de dificuldade. Perseverar é ter uma postura ativa, focado na vitória. Ter uma postura ativa, focado na vitória. E vitória sim, porque o cristão verdadeiro, diferente daquele que absolutamente nada quer com Deus, diferente de muitos cristãos nominais, nós sabemos em quem confiar em momentos de dificuldades. Nós sabemos quem é o nosso socorro, fortaleza, socorro bem presente nos nossos momentos de tribulação. Nós sabemos em quem nos refugiar. Sabemos quem nos dá a vitória, e Cristo é quem conquistou a vitória por nós. Existe sim um propósito para o sofrimento. Existe um propósito para tudo. O texto bíblico revela que as provações, as adversidades, elas cooperam para uma obra que está acontecendo na minha vida, nas nossas vidas. Essa obra, um dia ela será perfeita. Ela será perfeita. E nós seremos, e não teremos falha alguma. Nesse aspecto, bem disse Paulo em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Devemos ter isso bem claro em nós. Tudo o que acontece coopera para que o cristão autêntico alcance o propósito divino. Deus, Ele tem um projeto para a minha vida. Ele tem um projeto para a sua vida. Ele tem um projeto para a minha família, para a sua família, para a igreja de Cristo espalhada na face da terra. O que Deus quer de mim nesse momento, o que Ele espera de mim nesse momento de dificuldade, apesar de tudo, Deus tem um projeto para nós, com toda certeza, em meio a tudo isso. E o projeto de Deus é produzir em nós maturidade cristã, é produzir em nós santificação. Passar por tudo isso significa a oportunidade de amadurecimento espiritual, de santificação acontecendo em nós, e o nosso caráter sendo moldado ao padrão de Cristo. Tudo na vida tem um processo de maturação, e Deus usa provações para nos amadurecer, para sermos um dia perfeitos, íntegros e em nada deficiente. Com certeza, meu irmão, minha irmã, não tem nada que nos jogue para mais perto de Deus do que as provações. Não tem nada que nos leve para mais perto de Deus do que nos momentos em que nós estamos passando por dificuldades. E aqui eu me volto mais uma vez ao texto de Mateus 8, do capítulo 23 a 27, quando Jesus Cristo acalma a tempestade. As provações fazem o nosso barco chacoalhar. Nos faz muitas vezes ter medo, quem sabe até mesmo de perder a nossa vida, de morrer, quem sabe por causa de um vírus. Mas com certeza as provações nos levam para mais perto de Deus. Creia,
Jesus Cristo, Ele está nesse barco. A grande pergunta que nós devemos fazer é como nós temos usufruído da presença de Deus. Jesus Cristo, Ele está com seus discípulos e Ele garantiu isso todos os dias até a consumação do século ao nosso lado. Ele está aqui agora, Ele está aí ao seu lado, na sua casa, exatamente nesse momento. Como nós temos usufruído da companhia de Jesus Cristo, o quanto nós temos permitido Ele, através do seu Santo Espírito, agir em nossas vidas nesse momento. Pois permitir Deus agir em nós nesse momento contribui para que alcancemos os propósitos de Deus, ou o propósito de Deus para cada um de nós, e para que assim também, com toda certeza, Ele complete a boa obra que Ele já iniciou em cada um de nós. Por mais difícil que seja entender, provações para o cristão tem sim os seus benefícios. Tem sim os seus benefícios. Por mais difícil que seja, tem os benefícios. E os benefícios são estes postos aqui por Tiago, irmão de Jesus Cristo. Passarmos por provações, que tenhamos alegria, porque isso pertence a um plano maior de Deus para cada um de nós. Isso fortalece a nossa fé, e isso faz nós alcançarmos o propósito, o projeto e o plano de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe nesse momento, que Deus nos abençoe para passarmos por esse momento. É assim que oramos e que pedimos, em nome de Jesus. Amém? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua, que Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Ele é bom o tempo todo,
nosso Deus é bom. Continua sendo